tudo que o professor ensina em sala de aula é realmente aprendido pelos estudantes? Nos dias atuais, a quantidade de conteúdo transmitido pelo professor em sala de aula é imenso. Será que os estudantes conseguem realmente aprender tudo? A quantidade de informação é o que mais importa? Qual a diferença entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo? Uma reflexão sobre esse assunto é o que vamos ver neste vídeo. Segundo David Ausubel, o cérebro humano é super organizado, formando uma hierarquia conceitual, no qual os conceitos mais específicos transmitidos pelo professor devem ser ligados aos conceitos mais amplos para que faça sentido para o aluno e assim o conteúdo seja armazenado na memória de longo prazo. Como exemplo, se o professor começa a ensinar sobre transistor, que é um conceito bastante específico da disciplina eletrônica analógica, ou o estudante já possui uma noção do que é e para que serve, o professor deve antes falar sobre o transistor, apresentar os conceitos mais amplos e mostrar exemplos de aplicações. Caso contrário, o conteúdo se torna abstrato para o aluno e os conceitos ficam armazenados na memória de curto prazo, localizado no hipocampo, sendo facilmente esquecido. Mesmo que o professor cobre o conteúdo nas provas, será esquecido. Se o conteúdo fizer sentido para o estudante, será armazenado na memória de longo prazo, localizado no neocórtex. As conexões realizadas no cérebro serão diferentes. O estudante se desenvolverá e ocasionará a formação de novos conceitos. Como afirma Vygotsky, ocorre o desenvolvimento dos processos psíquicos superiores, com destaque para a criatividade. O estudante conseguirá ver o conteúdo de um outro ângulo. A memória de curto prazo pode ser comparada à memória RAM de um computador, em que ao desligar a energia, o conteúdo será perdido, pois não foi salvo na memória de longo prazo, no caso do computador ou HD. É válido destacar que o estudante pode ficar acostumado a armazenar os conceitos na memória de curto prazo, quando a quantidade de informações for imensas e sem uma conexão com os conceitos mais amplos. Na área de exatas, é comum um professor apresentar muitas fórmulas sem realizar ligações com as práticas, deixando os conceitos muito abstratos. Ausubel chama atenção para o que ele denomina simulação da aprendizagem significativa, no qual o estudante memoriza formas de resolver as questões, podendo tirar a nota boa nas provas, mas na verdade não há desenvolvimento. Deve-se ter cuidado para que o armazenamento dos novos conceitos na memória de curto prazo não se torne um hábito. Ou seja, comparando com a pessoa que gosta de escrever o texto no Word e não salva, e termina se acostumando a não salvar. No ser humano, o efeito pode ser devastador, uma vez que a sensibilidade para o aprendizado será destruída. Haverá uma alienação do conhecimento. A quantidade imensa de informações dada pelo professor não tem importância se não tiver significado para o estudante. Cada conteúdo deve ser tratado e planejado com todo o cuidado para que o desenvolvimento dos processos psíquicos superiores dos estudantes alcance o seu maior grau.